Neemias capítulo 8. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Masaéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Vamos ler juntos? Versículo 6 a 8, vamos lá? Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando-se as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazeias, Quelita, Azarias, Josadab, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que seria. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote escriba, os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram o quê? Explicadas. Irmãos, 4 marcas de renovação espiritual relacionadas à palavra de Deus. Preste atenção que a Bíblia é tudo para a vida do cristão. A fé nasce pela palavra, a fé é nutrida pela palavra, a fé ela é pregada e nós temos que pregar a palavra e ensinar a palavra. Na linguagem de Moisés, Moisés chega a dizer, a palavra de Deus é a vossa o quê? Vida. A vossa vida. Então preste atenção. A nossa vida espiritual, ela está diretamente e proporcionalmente relacionada ao estudo e à prática da palavra de Deus. Se nós não lemos, se nós não estudamos, se nós não obedecemos à palavra de Deus, nós não temos vida cristã. E eu queria, nessa manhã, apontar 2 grandes equívocos que nós temos hoje com respeito à palavra de Deus. A guisa de introdução. Vamos lá para 2 Timóteo,
capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo, no versículo 2, diz assim: prega a palavra. Vamos ler juntos? 2 e 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, de 2 a 4. O que é que diz? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Presta atenção que há um grupo na igreja evangélica hoje, que nós poderíamos chamar de liberais, que eles não querem estudar a palavra de Deus, eles se recusam a estudar a palavra de Deus, se recusam a estudar as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. E a palavra está sendo substituída por palestras de autoajuda, por coach espiritual. Não tenho nada contra coach, mas Jesus não mandou fazer coach. Jesus mandou fazer o quê? Discípulo. Desculpa para um lado se você tiver aí, mas não estou falando contra ele. Coach é uma coisa, nós estamos falando de Bíblia. A igreja que você vai aí e o culto 2 horas de espetáculo, é gelo seco, é luz de todo tipo, é testemunho, é dança, é tudo, só não tem o quê? Bíblia. Há igrejas aí que não estudam mais a palavra, estudam livros. A cabana. Vamos fazer uma série de sermões sobre a cabana. Vamos fazer uma série, de estudo sobre o poder do hábito. Veja bem, diz o texto sagrado aqui: se recusarão a dar ouvidos o que é? A verdade. Então esse é o lado liberal que nós temos hoje no meio evangélico. Mas existe o lado neopentecostal, ou aquele que eu chamaria de baixo pentecostalismo. Está lá em Jeremias capítulo 23. Vamos lá. Jeremias capítulo 23. Versículo 16. Vamos lá. Vamos ver juntos aí. O que é que diz aí? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca. Dizem continuamente os que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal. Presta atenção. São igrejas que pregam vãs esperanças e diz para o cara que está pecando, não tem problema, não vai acontecer nada. Deus é misericordioso. E pior, veja mais adiante. Veja mais adiante. Versículo 25 diz assim: tem ouvido, é Deus que está dizendo. Deus assiste esses programas tudo de televisão aí, você está pensando que não? Deus está ligado. Deus está dizendo: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio quê? Coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor.
Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, martelo que esmiuça o quê? A penha. Se nós temos os liberais, nós temos os neopentecostais, que substituem a palavra de Deus pelos seus sonhos o quê? Mentirosos. Campanha atrás de campanha. Campanha da casa própria. Minha casa, minha vida. Campanha do marido de volta. Campanha... são inúmeras campanhas. E você observa por aí que não se prega a palavra de Deus, mas se prega sonhos mentirosos. As pessoas inventam as campanhas, mas não pregam o quê? A Bíblia. E sabe o que acontece? As pessoas de tanto ouvirem essas profetadas, esses sonhos, essas campanhas, eles se esquecem de Deus e se esquecem o quê? Da palavra de Deus. E aqui, meus amados irmãos, o livro de Neemias vai nos trazer aqui alguns princípios importantes sobre essa questão da Bíblia. E eu não estou colocando isso aqui porque eu sou melhor do que ninguém, a nossa igreja é melhor do que ninguém. Nós simplesmente queremos ser fiéis às Escrituras Sagradas. Quem quiser continuar pregando mentira, que continue. Quem quiser fazer show em igreja, continue. O nosso compromisso aqui é com Deus e com a palavra de Deus. E lá em Neemias capítulo 8, você sabe que Neemias está restaurando a nação de Israel. Foram reconstruídos os muros e agora Neemias chama Esdras e vai fazer uma espécie assim de congresso da Bíblia. Um encontro para ler a Bíblia. E diz o texto sagrado, veja lá no texto: então, chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito, o que há? Presta atenção. O povo de Deus sente falta da palavra, o quê? De Deus. Se você é crente, convertido, você não quer sonho. Você não quer profetada, você quer o quê? Bíblia. Jesus diz, as minhas ovelhas, elas ouvem o que? A minha voz, e elas o que? Me seguem. Se o cara se converte numa igreja falsa dessa aí, ele não aguenta ficar lá, porque vai chegar uma hora, se ele é convertido, ele diz, eu não aguento mais isso, eu quero Bíblia. Eu não quero palha, eu quero o quê? Trigo. Estou cansado. E diz o texto sagrado aqui, que é o povo que chega para Esdras e diz, traz a lei, o que? De Moisés. Porque nós queremos ouvir o que? A palavra de Deus. E meus amados irmãos, o profeta Amós vai dizer que haveria um tempo no mundo em que as pessoas não teriam fome de pão, de comida, mas fome da palavra de Deus. E o que eu sinto hoje é que as pessoas, elas estão carentes, elas estão desesperadas, porque elas estão precisando o quê? Da palavra o quê? De Deus. Esse estilo de vida que a gente está vivendo, essa secularização, essa materialização, está deixando todo mundo maluco, doido, perturbado do juízo. Encontrei um psiquiatra lá na minha cidade, agora, fui conversar com ele, falei com ele que eu estava tomando paroxetina, 20 miligramas, não sei o que, papapá. Ele disse, você está bem, rapaz, eu estou pior do que você. Eu falei, mas você é médico, rapaz. Ele disse aqui, 80% dos pacientes que estão entrando aqui, está todo mundo pirado, de adolescente à terceira idade. Nós estamos vivendo uma crise mental no Brasil. Sabia disso? O cara tem dinheiro, mas está perturbado. Tem tudo, às vezes Deus abençoa, mas ele não consegue desfrutar porque a cabeça dele não está boa. E é interessante que eu gosto sempre de usar aquele texto lá de 2 Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15.
2 Crônicas 15, a partir do versículo 3, diz assim: Israel, achou aí? 2 Crônicas 15, 3 em diante, lê comigo aí. Israel, que esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando nas suas angústias eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes, porque nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte. Preste atenção, quando não tem lei, quando não tem sacerdote, quando não tem culto, quando não tem ensino da palavra, o povo fica o quê? Perturbado. Por que os crentes estão perturbados? Porque tem culto, mas não vem. Tem culto de oração, não vem. Tem crente que passa o ano todinho aqui, não vem para o culto de oração. Aí você diz: pastor, mas e o senhor que vem todo dia está perturbado? Todo perturbado que você me perturba. Eu fico perturbado porque eu fico perturbado porque vocês não vêm. E eu quero matar vocês e não posso, porque vocês são as ovelhas de Cristo. Mas todo dia tem culto 6:30 da manhã. Tem gente que vinha, não vem mais. Tem culto segunda-feira, tem culto terça-feira, tem culto para você ler a Bíblia, tem tudo para você ler a Bíblia, tem tudo. Não, fica em casa. Domingo vem aqui de manhã, não vem à noite. Irmãos, presta atenção. Quanto mais afastado da palavra, quanto mais deixando de congregar, mais perturbado nós seremos. Esse texto de Neemias aqui é maravilhoso, porque o texto de Neemias vai mostrar 4 lições importantes que eu queria deixar para vocês aqui sobre a importância. Primeiro, diz que houve uma disposição para aprender a palavra de Deus. O versículo 2, lê comigo aí, o que diz? Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que? Era o primeiro dia do 7º mês. Todo mundo que era capaz de entender a palavra de Deus estava ali. Todo mundo. E aqui há 4 princípios que eu quero deixar. O povo de Deus, em primeiro lugar, deve ler a palavra de Deus. Diz o texto do versículo 3, o que diz? E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio. Então preste atenção, passaram o quê? Uma manhã inteira fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. A gente lê tanta coisa. Quanto tempo você gasta no Facebook, nas redes sociais, respondendo? Você gasta mais tempo hoje nesse negócio de redes sociais ou de leitura bíblica? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a leitura da Bíblia, ela é indispensável para a vida do crente. O crente precisa ler. Ler a Bíblia. Aliás, feliz era aquele tempo quando as pessoas aprendiam muitas vezes a ler usando o quê? A Bíblia. Você diz: pastor, eu não gosto de ler. Ouça então. Tem aí os... põe no carro lá. Gasta meia hora para o trabalho, põe lá. Não fica ouvindo a CBN nessas outras rádios só com notícia ruim. Vai ouvindo a palavra. Vai ouvindo a palavra. Aqui diz o texto que o livro foi lido. E há muitos textos na Bíblia. Por favor, veja para mim lá em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3.
Desculpe, 4. Paulo falando sobre a apostasia dos últimos dias, ele começa falando, mas a partir do versículo 6, ele vai falar sobre o bom servo de Cristo. E aí a palavra não é só para pastor, mas a palavra no grego é servo. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom servo de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina. Veja mais adiante no versículo 13, o que é que Paulo vai dizer para Timóteo? O que é que ele diz? Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Claro, nessa parte da leitura, vai se dizer aqui que a leitura era pública das Escrituras. Mas a leitura é importante. Todo crente tem que ler a Bíblia todo dia. E o povo de Deus, para ser restaurado, para ser renovado, essa restauração espiritual começa com essa leitura da Bíblia. Mas veja, no versículo 3, 5 e 6, vamos lá. Neemias capítulo 8, versículo 3 nós já lemos. Veja lá, vamos ler de novo 3, 8, 3. E leu no livro diante da praça que estava fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Se o primeiro princípio é você ler, para o segundo princípio é que você dê o quê? Ouvidos. Tem gente que já leu a Bíblia 200 mil vezes. Aí você pergunta o versículo que ele não sabe. Ele também não pratica, mas ele leu. Parece competição do programa J. Silvestre, né? Onde o cara ia lá revelar conhecimento bíblico. Ninguém conhece mais Bíblia do que o diabo. O diabo sabe Bíblia pra caramba. Cita textos da Bíblia assim, principalmente quando foi tentar Jesus, citou o Salmo 91. É isso? Mas aqui o texto fala assim: o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E aqui, veja no versículo 5 e 6. 5 e 6, o que é que diz? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém. E levantando as mãos, inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. E aí, Esdras lê de novo a Escritura Sagrada para o povo. Abra a sua Bíblia em 2 versículos para mim. Marcos, capítulo 4, verso 9 e verso 23. E Lucas, capítulo 8, versículo 18. Marcos 4, verso 9 e verso 23. Acharam aí, irmãos? Vamos ler. Marcos capítulo 4, versículo 9. O que que diz? E acrescentou: quem tem ouvidos? Quem é que está falando isso? Hein? Lá em Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus. E ouvir aqui é ouvir com a disposição de obedecer, de dar ouvido mesmo, de acolher a palavra. Marcos 4, 23, o que que diz? Ouça o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a semente. A semente. Voltando aqui à questão dos transtornos mentais. Irmãos, existe uma linha de aconselhamento bíblico nos Estados Unidos, liderada
começou com um pastor reformado, hoje se esparramou, mas o reverendo John MacArthur, ele fala que a palavra de Deus tem um poder muito grande para trabalhar as nossas emoções e trazer cura para os nossos problemas mentais e emocionais. E ele usa, veja lá o Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19. Versículo 7. Vamos ler? Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos... Presta atenção que ele vai usando aqui um paralelismo. Ele usa um substantivo para descrever o que é a lei, o que é a palavra de Deus, e ele vai dizer a lei do Senhor. E o que essa lei é? Qual é o adjetivo que ele usa aqui? Ela é o quê? Perfeita, sem defeito. E o que ela produz? Ela restaura o quê? A alma. Então, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você ouve a Bíblia tem o poder de restaurar o quê? A sua alma. E a alma aqui é o mundo interior. Depois você vai observando que ele vai usando o paralelismo, e ele diz assim, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá o quê? Sabedoria aos humildes. Simples aqui é aquela pessoa que entende que se ele ler a Bíblia e ele tem um problema para resolver, pode ser qualquer tipo de problema, Deus vai lhe dar o quê? Sabedoria. Porque tem uns crentes pai d'égua, para não chamar de filho da égua, e eles acham que a Bíblia é inútil para os problemas dele do dia a dia, que ele sabe resolver. E aqui o texto é bastante claro. Para aquele que vai com simplicidade diante da palavra de Deus, a palavra de Deus, ele chama aqui os testemunhos do Senhor, eles são fiéis, significa que eles não são misturados, eles são íntegros, e eles acabam dando o quê? Sabedoria. E sabedoria aqui é discernimento para resolver o quê? Uma situação prática, não é filosofia, é sabedoria. Depois ele vai colocar: os preceitos do Senhor são retos e alegram o que? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você estava angustiado, aflito, preocupado, aí você leu a Bíblia, e a Bíblia o quê? Alegrou seu coração. Alegrou seu coração. E assim por diante. Não vamos voltar lá para Neemias capítulo 8? A palavra de Deus, ela tem poder para nos restaurar espiritualmente. E para isso nós precisamos, primeiro, ou ler a palavra de Deus. Segundo, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Terceiro, nós precisamos apreender a palavra de Deus. O que significa isso? Vamos ver lá no texto. Vamos lá? Por favor. Veja no versículo 7. 7. E Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Masaías, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo o quê? Na lei. Presta atenção que o apóstolo Paulo fala que não basta você aprender a palavra de Deus, você precisa saber de quem você está o quê? Aprendendo. Tem um pastor que vende cura, vende travesseiro, vende luva, que ele põe na televisão, ele usa a Bíblia. E ele usa uma caneta assim, citando a Bíblia. Não sei se vocês já viram isso. Você fala, não, o cara está pregando a Bíblia. Mas a Bíblia fala que muitos estão torcendo as Escrituras para a sua própria o quê? Condenação.
Às vezes o sujeito furta o texto da palavra de Deus para ensinar uma coisa que não é aquilo que é a palavra de Deus. Porque quando você vai aprender a palavra de Deus, você precisa ter humildade. Porque existe, quando se estuda a palavra de Deus, por isso que são os levitas, são os escribas que estão ensinando. Por exemplo, você que é advogado, que está aqui, você estudou uma disciplina chamada hermenêutica jurídica. O que é hermenêutica jurídica? A forma de interpretar o quê? As leis. Você, quando estudou engenharia, você estudou cálculo, não é isso? Cálculo para o negócio não cair. Um engenheiro que não sabe cálculo está perdido. Quando você vai estudar a Bíblia, você tem que entender que existe também a hermenêutica bíblica. Tá certo? Você não pode pegar um texto, interpretar o texto, por pretexto, dizendo que aquele texto está dizendo isso. Tá certo? E aqui, por isso que ele está dizendo aqui, e os levitas ensinavam o povo na lei. E é muito importante a gente entender, né, que existem normas de interpretação bíblica. Por exemplo, quando a gente estuda um livro desse aqui como Neemias ele está classificado na literatura hebraica como um livro o quê? Histórico. Qual é a base literária ou qual é a base textual da literatura histórica? Nós chamamos de narrativas. Você sabe que uma narrativa é diferente de um poema. Quando você estuda os Salmos, você está estudando o quê? Poesia hebraica. Quando você está estudando uma narrativa, você está colocando aqui algo que aconteceu, certo? E que foi registrado, e que o cara que registrou isso aqui, ele selecionou fatos e dados para que a gente pudesse o quê? Entender. Por exemplo, o Evangelho de João diz que Jesus Cristo fez milhares e milhares de sinais, de milagres, que os livros do mundo não caberiam. Mas João seleciona apenas o quê? 7. Está lá no Evangelho de João. E ele diz, eu selecionei esses 7 para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vocês possam ter o que? A vida eterna. Aí ele começa com o milagre em Caná da Galileia, passa pela cura do funcionário do centurião, certo? Aí ele vai para a cura do aleijado, que tinha 38 anos. Aí ele vai para a questão da tempestade. Aí ele vai para a multiplicação dos pães. Aí ele vai para a cura do cego de nascença. E ele termina em João 11 falando da ressurreição de Lázaro. Então o autor, quando escreveu, ele teve o quê? Uma intencionalidade. Ele foi seletivo. Lucas fez assim. Então, quando você vai estudar um texto, qual é o princípio da hermenêutica cristã? É você, através da exegese bíblica, da aplicação das normas da hermenêutica, você compreender qual era a intenção original, o quê? Do autor. Por exemplo, quando Paulo escreveu sobre o véu na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estava preocupado com a congregação cristã do Brasil? Paulo nem sabia que ia ter essas heresias hoje. Moisés, quando diz lá que o homem não pode vestir roupa de mulher e a mulher não deve vestir roupa de homem, que isso é abominação diante de Deus, Moisés estava pensando em calça comprida? Não. Então você precisa aplicar os princípios de hermenêutica. Então preste atenção. Aqui você precisa ler, você precisa ouvir e você precisa aprender. E para aprender, você tem que ser humilde, você tem que entender que há textos difíceis. Até Pedro fala que Paulo escreveu as coisas que são de difícil o quê? Compreensão. O próprio Pedro vai dizer que Paulo era
assim, fora da casinha. Escreveu uns negócios lá que era difícil de entender. Tá certo? Você vai ler Apocalipse, é chifre para lá, é dente para cá, é dragão que vai de lá. Você fica doido. Parece esses filmes agora, né? Mas aí o pastor Hernandes explica tudo. Pode perguntar para ele, que ele sabe tudo desde eu não sei, né? Então tem os princípios de interpretação de um texto apocalíptico. Texto apocalíptico é uma literatura. E geralmente toda literatura apocalíptica, ela surge, ela é produzida em contexto de grandes crises humanas. Sabia disso? Então, a gente tem que ter humildade para aprender. Agora, veja no texto que aqui eles estavam com um compromisso claro de aplicar aquilo que eles estavam ouvindo, o quê? Na vida. O povo se reuniu para estudar a lei de Deus, mas eles queriam tomar uma decisão ali de aplicar na vida aquilo que eles estavam o quê? Ouvindo, aprendendo. Quarto lugar, o povo de Deus precisa ler, o povo de Deus precisa ouvir, o povo de Deus precisa aprender, o povo de Deus precisa o quê? Obedecer ou praticar a palavra. E aí o que aconteceu? Se você observar, né? Se você observar as consequências que a palavra de Deus trouxe aqui para esse contexto, é muito impressionante. Veja lá que Esdras, no versículo 5, abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de dele. Abrindo ele todo o povo, se pôs o quê, hein? Isso aqui é ditadura. Lembra quando você estudava, na época de Genésio, lá em Araraquara, quando o professor entrava na aula, na sala, todo aluno ficava o quê? De pé. Respeito ao professor. É isso? Aqui, você observa que há uma reverência com a palavra de Deus, um respeito. Um respeito. E aí, o que é esse respeito e esse estudo vai produzir? Né? E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 9, a última parte. A última parte. O que diz lá? No versículo 9. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Irmãos, quem aqui já chorou lendo a Bíblia? Só para os normais. Porque a Bíblia dá cada cacetada na gente. Não é? Eu contei uma história aqui, que eu estava meditando o Sermão do Monte, né? E nesse dia eu fiz a devocional, antes de vir para a igreja, e foi naquele versículo que Jesus diz, dá todo o que te pede. Eu falei, eita, que negócio difícil. Quando eu cheguei aqui, tinha um cara me esperando aqui, pedindo para eu pagar uma passagem para ele para Aracaju. E ele queria ir de avião. Eu falei, rapaz, não dá para ir de ônibus, para facilitar, né? E aí eu quis fugir do cara. Certo? Pedi a menina para fazer a cotação. Sabe, passagem de última hora é cara, né? E foi aquele negócio, e o cara falando. E o cara me conhecia lá de Olinda, quando eu fui pastor. E o cara falava. E eu queria matar o cara, fugir do cara. E aquele versículo da Bíblia dizendo, dá a todo e te pede. Eu falei, senhor, o senhor não errou não era outro texto hoje. Não é assim? Você não é pessoa presbiteriana dizer assim, que Deus põe você num funil. Eu quero ser crente agora mesmo. Foi. Tive que fazer isso. Fui lá na São Geraldo, comprei uma passagem do cartão, dei para ele, paguei um almoço, um Jex Lanche, dei 50 pau pro lanche e pedi ao Chung para levar na rodoviária. Eu falei, Chung, fica lá até o cara embarcar. Você já pensou nisso?
Você lê, sai de casa, lê um texto sobre perdão. Aí você chega no trabalho, a primeira pessoa que aparece na sua frente é quem você está querendo matar. Está puxando seu tapete da empresa e tudo, e você vai ter que praticar aquilo. É difícil ou não é, irmãos? Mas é para ser assim, tem que fazer. A palavra de Deus quebrando o nosso coração, porque a palavra de Deus revela a nossa soberba. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que o povo hoje, o pastor Hernandes fala que está faltando muitas lágrimas hoje na igreja e tal, o povo está com olho seco. Por quê? Porque nós não estamos estudando o quê? A palavra. Porque a palavra, veja lá o que Neemias, o que Hebreus 4 coloca. Hebreus 4. Doze e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Hebreus 4. Acharam aí? O que é que diz aí? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, veja que nós estamos fritos. Quando você lê a Bíblia penetra, tem um poder, ela é viva e eficaz. E você quer fugir da palavra, você quer esquecer a palavra, mas a palavra tem esse poder, bota para fora aquilo que a gente não quer que saia para fora. Todo mundo aqui é soberbo, mas ninguém gosta de ser chamado de soberbo, porque todos nós somos soberbos humildes. Sabia disso? Soberbos humildes. E tem gente que Deus usa para dizer que a gente é assim. Sabia disso? Eu fui agora lá na Bahia visitar meus parentes, meus irmãos, que eles ficaram preocupados com aquele negócio da rede social, não sei o quê. Você é pastor, sai de rede social. Que eu apanhei tanto com aquele negócio de Marina, mas também dei umas cutucadas erradamente. Xinguei um povo. Mas ninguém é de fé, né? Cheguei meu pai, 84 anos. Que negócio é esse de rede de internet, não sei o quê, E eu fiquei pensando, quem foi que falou isso, meu pai? 84 anos. Aí o meu irmão falou, vamos aqui, vamos passear, vamos almoçar lá em casa. Outra pastoral. Outro irmão, outra pastoral. Quando eu pensei que estava livre, meu cunhado, casado com minha irmã, foi me levar no aeroporto. Aí disse, olha, não tem nada a ver com sua vida, não sei o que. Eu falei, pronto. Outra caquerada. Eu entendi. Porque a gente faz besteira, faz ou não faz? Fala que me via. E a gente às vezes vai com o coração, com a melhor das intenções, e o povo entende errado, e vira aquela confusão, mas aí eu estava estudando a Bíblia, eu me humilhei e disse, não, está todo mundo certo. E se o pessoal está falando isso, é porque gosta de mim, né? Não é não? Porque se não gostasse, ó... Então às vezes a pessoa que mais briga com você, que vem com os versículos bíblicos assim, né? Que gosta de você. Então você tem que aprender a Bíblia. Tem que ser humilde. E a Bíblia faz isso. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia expõe você. Expõe, não tem jeito. Não tem jeito. Então, quanto mais a nossa igreja for cheia de Bíblia, quanto mais vocês lerem a Bíblia, quanto mais estudar a Bíblia, nós vamos ser uma igreja sincera, verdadeira. Amém?
Porque a Bíblia tem esse poder. Mas não dá tempo, mas a Bíblia produziu aqui arrependimento, choro. A Bíblia produziu adoração. O povo louvou ao Senhor depois que leu a Bíblia. Alegria, porque os pastores lá, os caras falaram assim: ó, gente, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o que? A vossa força. E essa alegria que vem do Senhor, ela brota da palavra de Deus. A alegria do Senhor vem da Bíblia. Por isso que Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É a Bíblia que nos alegra. Só tem uma coisa que eu não entendi aqui, né? Aqui o Milton pode me explicar. Versículo 10, Milton. O que diz aí? Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebida doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Né? Eu já vi que leitura da Bíblia produz também refeição comunitária, né? Por isso que todo crente, quando termina de estudar a Bíblia, come. São dos grupos pastorais, aniversário de igreja, tudo termina com comida, né? É uma bênção, Irmãos, na simplicidade das Escrituras, o texto está aí posto diante de vocês, porque é a palavra de Deus que restaura a nossa vida, a nossa comunhão, que produz o avivamento da igreja, o crescimento da igreja. Amém?